Amém, irmãos e irmãs? Glória a Deus. Estamos numa série de ministrações baseados no capítulo 3 de Colossenses. E nós já falamos sobre, em primeiro lugar, sobre questões acerca de sexualidade. Falamos já sobre questões acerca de finanças. Falamos também agora, nesses últimos dias, estamos falando sobre relacionamento, sobre atitudes, sobre ações que interferem nas relações sociais, nas relações familiares. Então, quando nós falamos sobre nos despojarmos da ira, da indignação, da maldade, nós estamos falando, nós estamos combatendo questões que interferem diretamente no nosso relacionamento social, no nosso relacionamento familiar. Como uma pessoa irada, indignada da vida, cheia de maldade no coração, como essa pessoa vai ter relacionamentos saudáveis? Como essa pessoa vai conseguir manter o seu casamento, o seu relacionamento, se ao orar, pedir a Deus a bênção, não faz a sua parte, não faz aquilo que precisa ser feito? No capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo está combatendo, no meio da igreja cristã na cidade de Colossos, essas questões. No domingo, nós falamos sobre a maldade. Nós falamos o que a palavra maldade nesse texto significava. Nós também aprofundamos esse tema, fazendo uma visitação em Lamentações de Jeremias, no capítulo 4, no versículo 6, quando ali o profeta Jeremias fala que a maldade dos filhos, ou seja, a maldade do povo chamado pelo nome do Senhor, já havia superado em muito a maldade daqueles que eram de Sodoma e de Gomorra. E nós então fomos lá em Gênesis 19 para ver como que os de Sodoma e Gomorra, o que eles faziam, como que eles agiam, e nós então pudemos ali aprofundar. Mas hoje, eu quero diretamente, ao falar sobre maldade, eu quero fazer uma pergunta retórica, uma pergunta para a tua reflexão. Você quer de fato, você quer mesmo se despojar de toda a maldade? Porque se você quer isso, se a sua resposta é sim, se a sua resposta é se livrar de todo comportamento que causa dano às outras pessoas, e às vezes esse comportamento pode estar sendo realizado e você pode até não estar percebendo que está ferindo as pessoas. Você pode até não estar percebendo que a maneira como você está agindo está ferindo o seu esposo, ou a sua esposa, ou os seus filhos, ou você que é filho. De repente você não está sabendo que aquilo que você está fazendo está ferindo ao seu pai, à sua mãe. De repente você não sabe que aquilo que você está fazendo, a maneira como você tem agido, por mais sem intenção, mas mesmo assim, há muitas ações sem intenção que ferem, que machucam, são ações maldosas. Mas se você, nessa noite, deseja se livrar de toda maldade, eu quero compartilhar um texto com você nessa noite. O Espírito de Deus falou comigo no Salmos de número 141. E eu gostaria que você abrisse o Salmo de 141 nesse momento. Abra sua Bíblia neste Salmo. Salmos 141. Salmos de número 141. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir.
Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Em primeiro lugar, você deseja se despojar da maldade? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você, busque clamar a Deus, busque a oração. Busque pelo clamor e busque orar. Clame mais, ore mais. No Salmo 141, no versículo 5, olha o que o salmista diz: fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. O salmista Davi declarou: continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. Se você quer ser livre da maldade, então continue a orar. Continue a clamar ao Senhor. Nunca pare. Nunca pare de orar, não pare de clamar. Porque quando nós oramos, quando nós clamamos, a maldade, ela não tem espaço para entrar. Quando vivemos tempos de oração, de clamor, a maldade, ela fica impedida. Ela fica diminuída. Então ore. Se você quer pastor, mas olha, eu estou com meu coração cheio de maldade. Pastor, eu estou pensando em fazer uma besteira com alguém. Eu estou pensando em falar algo com alguém. Eu marquei até a data e até o dia. Mas como é que eu faço agora? Comece a orar. É a mesma coisa. Se a maldade está aí, ore e clame a Deus. Se não tem maldade aí, continue a orar e a clamar ao Senhor. Pastor, eu preciso orar e clamar, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa tranquila, que não tenho esse tipo de pensamento, que não tenho esse tipo de sentimento. Não é por isso que você está isento de orar e clamar, não é por isso que eu estou isento. Continue a orar e a clamar. Segunda coisa importante, para você que quer se despojar da maldade, que aprendemos aqui, está no versículo 2, que nós já lemos, mas agora está na parte final do versículo 2 do Salmo 141, que diz assim: e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Como oferenda, como oferta vespertina, ou seja, pela manhã. O erguer de minhas mãos seja oferta para o Senhor. A adoração. O erguer das mãos nos lembra de adoração. Talvez seu dia, até esse exato momento, pode de repente não ter sido muito bacana. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Pela manhã, quando você acordou, você ergueu as suas mãos e adorou o Senhor? Pela manhã do dia de hoje, você orou ao Senhor? Você adorou a Deus? Você começou o seu dia falando com Deus, exaltando a Deus, erguendo suas mãos como oferenda ao Senhor, como oferta ao Senhor? Você tem agradecido o Senhor por mais um dia? Ou você é aquela pessoa que não consegue acordar e ver beleza nas pequenas e nas grandes coisas? Se você quer ficar livre, se queremos ser livres da maldade, adore a Deus toda manhã. Quando você acordar, adore o Senhor. Quando você se levantar, adore o nome do Senhor. Há uma passagem em Êxodo,
Êxodo 29, deixa eu ver se está aqui. Em Êxodo 29, se não for eu procuro em outro texto. Êxodo 29. (38 e 39). Êxodo 29, versículo 38 e 39 diz assim: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Todos os dias, no tabernáculo, era necessário que os sacerdotes que ali estavam trabalhando, oficiando, oferecessem pela manhã um cordeiro e pela tarde outro cordeiro. Ou seja, cada dia, continuamente, um dia após o outro. Ou seja, o cordeiro oferecido na quarta-feira já não era mais garantia para quinta-feira, precisava ter outro cordeiro. Muitas vezes nós estamos achando que a oração de ontem, eu já orei ontem, ontem eu fiz isso, ontem eu adorei, então agora só no domingo. Isso é um equívoco nosso. E por isso, na igreja de Colossenses, talvez um dos problemas que eles estavam enfrentando e precisaram ser advertidos por Paulo, talvez um dos grandes problemas que a maldade foi entrando naquela comunidade cristã, que é a comunidade que deveria ser do amor, mas agora tem ira, tem indignação e tem maldade no meio. Talvez um dos grandes problemas é que aquelas pessoas que ali estavam reunidas em nome de Jesus estavam deixando a desejar na sua vida devocional. Como você está hoje? Como estar espiritualmente? Eu não digo que às vezes acordamos mais fortes e às vezes um pouco menos, ok, mas o que leva pessoas a querer desistir de tudo? O que leva pessoas a durante o dia murmurar, reclamar? Um dos problemas, irmãos e irmãs, está na nossa falta de adoração vespertina. Levantarmos todos os dias da nossa cama para clamar o nome do Senhor, para adorar o Senhor. E você pode ter a certeza que o seu dia, espiritualmente dizendo, será melhor. Ganhe seus dias pela manhã. Acorde, dê glória a Deus, diga aleluia, levante suas mãos, erga, para que suba como Deus, como oferta de aroma agradável ao Senhor. Então, se você quer se ver livre da maldade, adore o Senhor pelas manhãs. Terceiro lugar, versículo 3 diz assim do Salmo 141: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. A questão da língua, aqui nós entendemos a questão da vigilância com a nossa língua. Terceira coisa, se você quer ser livre da maldade, se você não quer sofrer os efeitos da maldade, seja sua, que você provocou e praticou, ou seja de uma outra pessoa que está praticando contra você, eu quero te indicar que você vigie com seus lábios. A palavra de Deus está dizendo aqui, o salmista Davi, é tão complicado essa questão dos lábios, que Davi está pedindo ajuda de Deus, e Deus devolve para nós. Na verdade, o Senhor manda refrear a língua, né? Tá aqui, olha, Salmos 34, versículo 13. Salmo 34, versículo 13 diz assim:
refreia a língua. Versículo 12, olha o versículo 12. Salmos 34, versículo 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é esse homem? Quem é essa pessoa? Quem é esta mulher que quer longevidade para ver o bem? Não quer morrer, quer viver, mas quer viver com propósito. Quem é essa pessoa que quer viver com propósito? Porque o propósito dessa pessoa é viver para ver o bem. Uma vida com propósito. Mas quem é essa pessoa? E aí no versículo 13 diz assim: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Nós temos em Tiago, capítulo 3, eu gostaria de ler também esse texto. Um texto conhecidíssimo, mas que precisa ser mais aprofundado. Precisamos dar mais atenção. Tiago 3 diz assim, versículo 1: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, todos. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso, e aqui eu quero chamar a tua atenção total para esse momento, para esse versículo 3, versículo 11 e 12. Diz assim: acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Meu querido irmão e minha irmã, se você deseja se despojar de toda a maldade que se instaurou na sua alma, no mais íntimo, e você não consegue pensar outra coisa, e pensar nas coisas do alto não tem sido fácil, pensar nas coisas do alto não tem sido possível, porque a alma está repleta de sentimentos maldosos, de maus pensamentos, de pensamentos maldosos, de falas maldosas. Tem muitas pessoas que têm falas maldosas, dedos maldosos. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não se permita corromper.
faça como o salmista no Salmo 141, no versículo 5. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Enquanto as outras pessoas, de repente, da tua família, estão praticando maldades contra a tua vida, quem sabe. Enquanto pessoas do teu meio social estão praticando maldade e, a curto prazo, estão até prosperando com as maldades que praticam. Mas eu quero dizer para você, continue a orar, continue a clamar, adore ao Senhor e vigia com a tua língua. Pede ao Senhor ajuda, como fez aqui Davi. Davi pediu ao Senhor: põe guarda, Senhor, a minha boca. Senhor, olha, fecha a minha boca, para que eu não fale maldades, para que eu vigie a porta dos meus lábios. Mas faça a sua parte também. Refreie sua língua, porque muitos são os animais, Tiago disse, que são domesticados pelo homem, mas a língua poucos conseguem domesticar. Então nessa noite, você quer se despojar da maldade? Você quer se afastar de toda maldade? Você quer que toda maldade perca força? Siga esses passos. Procure praticar esses passos na sua vida. Haviam outros passos, mas se Papai do Céu permitir, no domingo eu compartilho, ou se Papai do Céu quiser que avancemos um pouco mais, a gente vai avançar. Se Papai do Céu achar que é melhor no domingo encerrarmos ainda sobre esses assuntos, sobre maldade, a gente vai continuar. Eu quero voar nas asas do Espírito e da vontade de Deus. Mas nessa noite eu preciso orar por você. Eu quero orar por você nesse momento, que tem sido alvo de maldades ao longo da sua vida. E muitas dessas maldades vieram para a tua vida porque, em vez de orar e clamar, você preferiu murmurar e reclamar. Pode ser que muitas maldades que você tem enfrentado ao longo da sua vida vieram porque, em vez de pela manhã adorar a Deus, você pela manhã nada fez, ignorou ao Espírito Santo. Quantos de nós estamos ignorando o Espírito Santo? Quem sabe aquilo que você tem vivido hoje tem sido devido porque você fala demais, porque você é falador demais, não consegue ser provocado, não consegue, ao ser provocado, reagir de maneira diferenciada, reagir com o silêncio. Davi pediu para Deus botar guarda na boca dele, porque ele entendeu que a melhor atitude era o silêncio. Nessa noite, eu quero orar por você. Feche seus olhos onde você estiver.